é que a gente fala de proteção e morte sem esbarrar nos tabus que vocês já enfrentam hoje? 107 bilhões de pessoas nasceram no mundo. 8 bilhões estão vivas. E tu precisa avisar as pessoas que elas são finitas. É disso que se trata. O processo de luto, ele tira o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa segurança, que é a previsibilidade. A gente perde o controle. O que acontece quando uma pessoa que tem doença terminal no Brasil? Se ela não tiver condição financeira, ela perdeu o quê? Ela perdeu a dignidade. Porque sem recurso financeiro, ela passa a depender dos outros. Então, tu ter seguro de vida ou tu fazer tua previdência, tu ter reserva, é um ato de autocuidado. Se a gente não faz essa reflexão em vida, a gente está perdendo uma oportunidade de refletir sobre a nossa existência. O tempo inteiro tu tem que estar fazendo escolhas e dizer, pô, isso constrói legado? Isso faz sentido? E aí, na realidade, tu colhe os frutos do que tu plantou. Fala, corretor! Seja bem-vindo ao primeiro episódio da terceira temporada do IcatuCast, o videocast da Icatu feito exclusivamente para você. E o tema de hoje é muito importante, é do seu dia a dia também, que é proteção. Como é que a gente fala de proteção e morte sem esbarrar nos tabus que vocês já enfrentam hoje? E eu não tô sozinha para conversar com você hoje, lógico, né? Eu tô aqui com dois convidados mais do que especiais. Tô aqui com César Salti, vice-presidente corporativo da Icatu e presidente da Rio Grande Seguros e Previdência. Tudo bem, César? Seja muito bem-vindo à nova temporada aqui do IcatuCast. Obrigada por topar o convite. Um prazer estar aqui contigo. Deixa eu até aproveitar o que tu comentou. Porque da mesma forma que o Sartre fala sobre essa questão da finitude, ele também fala uma citação que eu gosto muito, que ele diz, não importa o que a vida faz de você, importa o que você faz com o que a vida faz de você. Então, esse é um negócio bem interessante, por causa que o Sartre, ele te joga, conforme a interpretação que tu quer dar, para viver bem a vida, para aproveitar a vida, e até para engrossar um pouquinho a casca e entender que os teus problemas podem passar de uma forma melhor, dependendo da forma que tu efetivamente interpreta eles. Então, tem um viés do Sartre que tu pode puxar para uma visão também de aproveitar a vida. E aí eu vou ligar o Sartre com até um posicionamento do Dalai Lama, que ele diz que as pessoas são complexas por causa que, muitas vezes, elas morrem sem ter vivido, né? E elas vivem sem entender que vão efetivamente morrer. Se tu misturar as coisas, tu puxa para responsabilidade individual de viver uma vida plena e feliz. E essa questão é libertadora. Isso liberta. Então, se eu sei da finitude, por que eu não vou viver intensamente hoje? E por que eu não vou ter uma vida plena, mais plena e feliz? Perfeito. E quem vai poder aprofundar esse conteúdo aqui com a gente é a Mariana Clark. Ela é psicóloga, consultora em saúde mental, perdas, luto, acolhimento, humanização e prevenção de adoecimento, né, Mariana? Seja muito bem-vinda. Obrigada também por topar o papo de hoje. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, eu que agradeço. E aí, César, já queria aproveitar esse gancho do que a gente falou, né? Eu sempre aprendo muito com você, assisto umas palestras suas e é muito interessante esse teu ponto de vista sobre a finitude, sobre a morte. Por que, do seu ponto de vista, você acha que as pessoas têm tanta dificuldade para falar sobre esse assunto, para lidar com a morte? É uma questão cultural, tá? Eu acho que não são... a gente coloca na terceira pessoa, assim, não são as pessoas. Uhum. Todos nós. É uma coisa engraçada, tu fala assim sobre palestra, tudo. É até engraçado para mim. Eu fiz uma palestra essa semana num congresso, e congresso da Câmara da Indústria e Comércio de uma região metropolitana de Porto Alegre. E eu falei, tá, ok, tu quer que eu fale sobre seguro, tu quer que eu fale sobre previdência? Eu disse, não, eu quero que tu dê aquela mensagem de finitude. Mas eu disse, como assim? Eu disse, tu desperta as pessoas quando tu fala. E é uma coisa engraçada, por causa que eu vou lá, eu vou pegar 500 pessoas e eu vou dizer, eu vou ser grosseiro na colocação, mas eu vou dizer assim, vocês vão morrer. E as pessoas se chocam com aquilo e se reposicionam. E aí, em algum momento,
outro me chama para falar sobre a mesma coisa. E eu digo, mas vem cá, eu vou falar de novo. Não, mas eu não quero, daquele viés. E aquele viés é abordar o tema da finitude, que as pessoas têm plena consciência. 107 bilhões de pessoas nasceram no mundo. 8 bilhões estão vivas. E tu precisa avisar as pessoas que elas são finitas. É disso que se trata. O ser humano é complexo, né? Por causa que... E no meu ponto de vista, desculpa, o que acontece também? Talvez seja, até pela questão cultural, o Brasil é um país jovem. Querendo ou não, o Brasil é um país colonizado, onde as pessoas vieram para cá para construir um futuro. Elas vieram para cá, as famílias vieram para o Brasil quase que abdicando do passado. E o tema futuro, ele é o tema que permeia a nossa cultura. A gente vira e diz, vai passar. A gente diz, não, tem coisa que não vai passar. A gente vira e diz, vai dar certo. Não, tem coisa que não vai dar certo. Esse é um ponto. Então, é uma questão cultural, tem a ver... De um positivismo o tempo inteiro, né, César? De positivismo o tempo inteiro. É uma questão cultural. De a gente não encarar com muita serenidade, por exemplo, o ciclo de vida. E a gente tem um ônus muito grande no nosso mercado com relação a isso. Porque a penetração do seguro de vida no Brasil é 0,70 do PIB. 0,70 do PIB. E ali a gente mistura tudo, Mariana. A gente mistura seguro prestamista atrelado a crédito, seguro com reserva, que a reserva conta como se prêmio de seguro fosse. 0,70 do PIB. Quando tu pegar qualquer país que seja um parâmetro para a gente, tu vai ver 2%, 2,1%, 2,4%, 2,6%. E isso mostra que a gente não foi eficiente ainda em sensibilizar a sociedade. Mas é a realidade, né? Que é o que a gente evita falar. Às vezes a gente pode evita olhar um aspecto escancarar. positivo, o mercado potencial é absurdo. Agora, Mariana, o César tocou num ponto que eu acho que é fundamental a gente falar aqui, né? Que é a questão até sociocultural da gente falar sobre morte, né? Ainda ser um tabu. Do aspecto psicológico, como é que você enxerga isso? Por que as pessoas têm tanta resistência de falar sobre morte, o luto em si, né? É engraçado, esse dado que você traz, para mim, traz até uma coerência. Porque, de alguma forma, a forma como a gente vive é a forma como a gente vai morrer. As escolhas que a gente faz hoje, independente de quais sejam as dimensões que a gente faz, vão dizer muito a forma como a gente vai viver. Se a gente não está fazendo escolhas conscientes financeiras hoje, naturalmente a nossa morte vai ter uma consequência de não ter feito um planejamento financeiro, né? Então, eu acho que tem um aspecto de uma sociedade imediatista, eu acho que tem um aspecto de uma sociedade que exige uma felicidade e uma positividade tóxica que é incompatível com a nossa condição humana. Então, a gente não tolera uma pessoa triste porque a gente logo quer medicar e trazer uma tarja preta, porque a gente não quer efetivamente entender qual é o motivo e qual é a causa efetivamente dessa tristeza. Então, eu acho que eu tinha uma professora na minha formação de luto, Maria Helena Franco, que é uma mestre nesse tema, e ela falava uma coisa que é muito sério. Apesar do silêncio em torno da morte, não tem nada que mais nos angustie do que isso. Porque não é romantizar, porque não é gostoso eu pensar em morrer e deixar os meus entes queridos, e tampouco é gostoso eu pensar em perder as pessoas que eu amo, né? Porém, se a gente não faz essa reflexão em vida, a gente está perdendo uma oportunidade de refletir sobre a nossa existência. Quais são as qualidades das minhas relações? O que eu estou escolhendo fazer com o meu planejamento financeiro? O que eu estou pensando efetivamente sobre a minha morte? Quem são as pessoas que eu quero ter ao meu lado quando eu morrer? E essa é uma reflexão que a gente tem que semear hoje. Porque o que a gente semear hoje, a gente vai plantar lá na frente, né? Então, eu acho que pensar nessa perspectiva meio invertida é uma possibilidade de trazer a gente para o dia de hoje e falar, puxa, talvez estejam faltando essas conversas na nossa mesa de jantar, porque são conversas incômodas,
Porém, elas brotam, nessas conversas brotam e reverberam aspectos das nossas dimensões emocional, física, cognitiva e espiritual, na qual a gente, no dia a dia, a gente não tem essa oportunidade, né? Então, são conversas que eu acho que aproximam, que conectam num lugar muito mais profundo, né? Quando a gente pensa nas nossas relações familiares e, sobretudo, quando a gente pensa nas nossas relações sociais, profissionais. Que tipo de escolha profissional eu estou fazendo hoje? E como que isso vai reverberar na minha dinâmica, na minha carreira, na minha trajetória? Quem são as pessoas com quem eu quero estar junto? Quem são as pessoas com quem eu não me dou, não acho que me fazem bem e talvez eu precise eliminá-las em algum momento? Claro, guardadas as devidas possibilidades, né? Ela tocou num ponto, César, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso negócio, né? Quando as pessoas evitam falar de morte, obviamente elas vão evitar falar de seguro de vida, né? Como é que você enxerga isso? Será que existe uma maneira mais fácil de falar desse assunto? Vamos separar. A minha mãe dizia uma coisa muito... Quando ela estava brigando comigo, ela dizia que eu não era mal ensinado, eu era mal aprendido. Né? Minha mãe brigava comigo e dizia, eu te ensino, mas tu é mal aprendido. Né? O tema, como a Mariana bem coloca, assim, plantar e colher. Se tu for ver, tá na Bíblia, tá nos ensinamentos do rei Salomão, tá na filosofia o plantar e colher. Nos ensinamentos do rei Salomão e tá em Provérbios, diz claramente, observe a formiga, ela no verão guarda para no inverno consumir. Não faz como a cigarra. E diz muito claramente, a cigarra não tem chefe, não tem governante, mas ela sabe que ela tem que guardar no verão para comer no inverno. Isso está na filosofia. Isso foi, eu não me recordo perfeitamente, mas foi dito ou por Epiteto, ou foi dito por Sêneca, antes de Cristo. Isso está na filosofia. Isso está na Bíblia. Isso está na Torá. Isso foi transferido para a literatura. Jean de La Fontaine, no século XVI ou XVII, falou sobre a fábula da cigarra e da formiga. Monteiro Lobato trouxe para o Brasil a fábula da cigarra e da formiga. Esse é o primeiro conceito previdenciário que tu tem. E ela está dizendo, as pessoas não se apercebem que tem que plantar para colher. Então, isso é uma questão cultural. E aí eu vou trazer para essa colocação que tu faz, efetivamente do seguro de vida e da questão da morte. Na realidade, tu não precisa interpretar um seguro de vida só, único e exclusivamente sobre uma questão de morte. Como eu coloquei, o seguro de vida, ele tem a antecipação da cobertura de morte no caso de uma doença terminal. O que acontece quando uma pessoa tem doença terminal no Brasil? Se ela não tiver condição financeira, ela perdeu o quê? Ela perdeu a vida? Não, a vida ela vai perder. Ela perdeu a dignidade. Porque ela passa a ter custos que, de longe, o Estado não suportará e, eventualmente, nem a família. O que aconteceu na prática? Ela antecipa o período de vida, ela antecipa a morte por incapacidade financeira e vai ter um final de vida triste. Porque sem recurso financeiro, ela passa a depender dos outros. Então, tu ter seguro de vida ou tu fazer tua previdência, tu ter reserva, é sim uma questão de preservação de legado e tu encarar naturalmente o ciclo de vida, mas também é um ato de autocuidado. Porque eu já vou me deparar com a finitude. Isso é certo, eu não sei quando. Óbvio que parece grosseira a colocação, mas eu tenho 55 anos, meu pai morreu aos 81. Se eu tiver o mesmo ciclo de vida do meu pai, que eu espero ter um pouco mais, mas eu tenho pouco mais de 9.000 dias de vida. É disso que se trata. Eu tenho fases da vida pela frente. Poderia dizer que eu tenho 3 fases de 10 anos, ou 3 ciclos de 10 anos. Cada ciclo deles eu tenho que interpretar de uma forma. Durante os próximos 10 eu posso ter uma disposição monstruosa para trabalhar, fazer e construir. Depois, num ciclo natural de vida, eu vou querer
mais compartilhar e depois mais aproveitar. É disso que se trata. E aí, até uma brincadeira que eu faço, um jovem, ele brigar com um idoso é um crime. Porque por que o neto briga com o avô? Por causa que ele tem pouco passado, muito futuro, e ele acha que ele pode... eu brigo hoje, daqui a um mês eu faço as pazes. Ele não vê a consequência. Mas o avô tem 80 anos e vai morrer aos 85, 82, 83. Ele está vendo a finitude. E ele está se magoando. Porque quanto vale um dia para esse cara de 20 anos? Vale pouco. Ele tem 300 mil dias pela frente. Quanto vale o dia para aquele de 80? Vale muito, porque ele tem poucos. Então ele não quer desperdiçar esse tempo com essa briga. Então, eu brinco até dizendo assim, deveria ser proibido por lei um jovem brigar com um avô. Porque ele está criando uma mágoa desproporcional. Agora, vamos lá. E esse avô não ter estabilidade financeira, como a Mariana falou, é porque ele não plantou para colher. Aí, eventualmente, se ele não plantou para colher, ele vira dependente econômico daquele neto. E aquele neto não é feliz com aquela necessidade de pagar as despesas do avô. E aí aquela relação, que deveria ser uma troca de vivência e vida, ela fica maculada porque o avô não tomou as medidas devidas para que quando chegasse naquela fase da vida, só está podendo ter história para contar e conversar com o neto. Eu acho que eu comentei com vocês, mas vou ser redundante na história. Quando meu filho tinha uns 19 anos, a gente sentou para assistir um jogo e o meu filho cruzou as pernas e eu olhei a canela dele. Tinha uma tatuagem com a cara do meu pai. Eu olhei para aquilo e disse, o que tu fez? Aí ele deu um sorriso e disse, o vô adorou. Eu já fiz mais de 18. Aí eu, liguei pro meu pai e disse, pai, eu me separei aos 29. A minha primeira mulher, meu primeiro casamento, a minha primeira mulher mora em Chicago, morava nos Estados Unidos. E eu era pai solteiro e tentava ali educar da melhor forma possível, cumprindo 2 papéis. Mas às vezes alguma coisa escapava, né? Aí eu digo, pai, eu tô tentando deixar esse guri na linha, ele, cara, me bota uma tatuagem na canela. E meu pai disse, eu adorei. Que história maravilhosa. Aí eu, deixei passar. E um dia eu fiquei pensando sobre isso. Por que o meu filho fez a tatuagem do meu pai na cara dele, na canela dele? O meu pai fazia hemodiálise. Durante o fim da vida, por 3 anos, meu pai fez hemodiálise. 3 ou 4 vezes por semana. Saía de casa 6 da manhã para ir fazer hemodiálise. Mas o meu pai, ele formou reserva para si. E ele tinha um motorista para levar ele para hemodiálise. Não precisava o meu filho sair às 5 da manhã para levar ele. O meu pai tinha enfermeira para cuidar dele. E o meu pai se esforçava muito para de tarde, quando ele estava livre, ele poder ficar, sair, fazer acontecer. E aí no jogo de futebol com meu filho. E ele acabou colhendo o que plantou. Não financeiramente. A proximidade com o neto é disso que se trata. É mais profundo do que só discutir o aspecto financeiro. É o que a liberdade vai me dar. Vai me dar direito de virar ídolo do meu neto. De fazer escolhas. É isso. De fazer e tu escolhas. fala muito bem, Mariana, quando tu diz o que tu vai colher lá no futuro é único e exclusivamente o que tu plantou agora. É isso. Não é diferente. Se tu não plantou, não terá o que colher. É. E se tu quer colher, tu vai plantar. E tu não tem como chegar na velhice feliz sem ter família e amigos, sem ter legado, história para contar e sem ter condição financeira para não ser dependendo dos outros. Não tem como. Para não virar um peso, né? Que os últimos momentos sejam fardos, né? Que você sabe que isso é um fardo. Você tocou num ponto, Mariana,
que é isso que a gente fala, né? A gente evita de falar sobre morte porque a gente não quer projetar um futuro em que eu não esteja com os meus filhos, que eu não esteja com os meus amigos, que eu não tenha uma rotina. Só que o que a gente pode deixar é um fardo, né? A gente não fala do ônus financeiro que a gente pode deixar para quem a gente ama, porque a gente ama, né? Eu tô evitando falar nesse assunto porque eu não quero me imaginar sem essas pessoas. Só que eu evito também de deixar um planejamento. É que eu perdi meu pai há 11 anos e mesmo assim, é isso. O tempo que eu tive de qualidade com ele no final da vida dele, mesmo sem saber quando vinha, foi muito isso, porque ele se planejou. Então, a gente viveu momentos muito felizes. Vivi o luto, e eu acho que... Eu costumo dizer que o luto, ele tá sempre ali no cantinho dele, né? O luto, ele não diminui. A vida que vai tomando forma e vai ocupando espaço, mas o luto tá ali. Só que ele se planejou pra gente se curtir, né? Pra ele curtir os filhos, pra ele curtir... Não conseguiu curtir netos, mas pra gente aproveitar os momentos bons no final da vida dele, né? Se ele não tivesse feito isso, talvez a gente tivesse só pensando nos problemas financeiros que ficaram, né? E não conseguindo viver o luto que eu precisava viver, que todos os familiares precisavam viver. Vamos se divertir um pouco. É verdade. Entender que tu vai morrer é libertador. É verdade. Te convidam pra coisa ruim e tu não vai. Não É quero. mesmo. Entender que tu vai morrer é libertador. Tu tem que olhar e dizer assim, sério que tu tá me convidando para isso? Não vou. Eu não tenho tanto tempo de vida assim. Perfeito. Para ter encontro chato. Perfeito. Gastar tempo com isso. Pois é, mas esse é que é o negócio. Entender o ciclo de vida é libertador. Vão te convidar para coisa ruim que se tu não entender que tu é finito, tu vai ir e vai ficar te remoendo. Por que eu tô aqui? Porque tu quis. Entender que a vida é curta é libertador. Tu passa a querer ter meta grande, tu passa a querer ter propósito, tu passa a querer aproveitar. É outra coisa. Tem uma discussão sobre o tempo, que é uma discussão profunda, mas o tempo, ele pode ser 2 tipos de tempo. Ele pode ser um tempo de Isaac Newton, um tempo do Einstein, um tempo hermético e matemático, mas ele também pode ser um tempo de um filósofo francês, que é o Bergson, que é um tempo vivido. O tempo vivido, ele dura muito mais. Esse final de semana, eu não tinha agenda. E para mim era maravilhoso não ter agenda. E aí eu fui para a fazenda com a minha mulher. E a gente ficou sábado de tarde e domingo. A gente ficou 1 dia e meio. E foi maravilhoso. Parecia que nós tínhamos ficado 5 dias lá. Um tempo bem vivido, ele dura muito mais do que um tempo mal vivido. Então, entender a finitude é libertador, porque tu toma decisões mais assertivas que fazem tu ter uma vida mais feliz. A Cíntia diz, vamos jantar? Vamos, se o papo for legal. Não, se for um papo chato, não vamos. É disso que se trata. E aí tu toma uma série de escolhas para si. Racionais, né? Racionais, boas. Esse é o ponto. Assim. Eu não acho o tema morte tão complexo se eu me utilizo dessa realidade para viver melhor do que aqueles que vivem sem entender que vão morrer e morrem sem ter vivido. Acho que você está trazendo traz um pouco desse aspecto dos arrependimentos, né? Como é que a gente diminui os arrependimentos? Como é que a gente diminui essa sensação de eu deveria ter feito num passado que não volta mais, né? Então, essa possibilidade da gente fazer esse planejamento é lindo quando a gente pensa que a gente vai morrer e a gente quer morrer. A maioria de nós gostaria de morrer quando a gente estiver bem velhinho. Bem velhinho e bem, né? Que também tem e que bem estar bem. com condição, né? E que a gente sabe que, infelizmente, isso não é um privilégio para todo mundo, porque tem esses imponderáveis da vida, essas fatalidades da vida que acontecem, né? Em todas as famílias. Mas essa possibilidade da gente pensar, né? Quando você fala desse autocuidado, eu gosto muito, porque não é um autocuidado exclusivamente da atividade física, mas é um autocuidado de uma viagem onde... Quais são os meus limites? Onde que eu quero estar? Quais são as escolhas que eu faço nos lugares onde eu quero estar? Onde que eu quero empregar minha voz? Onde que eu quero colocar minha voz? Né? Quem que eu quero perto de mim? Né?
Então, essa história do arrependimento, que a gente ouve muitas pesquisas falando quais são os arrependimentos que você teve quando você perdeu alguém, por exemplo, traz muito nesse lugar de, se a gente se prepara, se a gente se planeja, a gente vai diminuir o arrependimento. E o arrependimento, ele é muito difícil, porque ele, às vezes, a gente pode carregar uma culpa para o resto da nossa vida. Tem uma coisa muito interessante. Tu sabe que eu escuto muito uma pessoa ter perdido o pai ou ter perdido alguém próximo e me dizer assim, eu não tive tempo de aproveitar ele. E eu fico olhando e digo, não teve tempo? Não. Teve. Tu não quis alocar o tempo para isso. É disso que se trata. Na realidade, e aí, de novo, a filosofia acaba ajudando muito. A filosofia, a poesia, acaba ajudando muito na reflexão. Mas Sêneca falava sobre isso. A vida não é curta, ela é suficiente. Mas tu tem que fazer escolhas. É isso. O tempo inteiro tu tem que estar fazendo escolhas e dizer, isso aqui vai me fazer feliz, isso aqui vai fazer quem está ao meu redor feliz, isso aqui vai fazer, isso constrói legado, isso faz sentido. E aí, na realidade, tu colhe os frutos do que tu plantou. E poupa as pessoas que a gente ama de estar em situações de vulnerabilidade, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais. Então, essa construção, quando eu vejo esse planejamento, eu vejo muito nesse saldo, que é você poupar as pessoas que a gente ama, que a gente convive, de situações que já vai ser um estresse, porque a morte já vai ser um estresse. Um acidente já vai ser um estresse. Então, como é que a gente alivia e distensiona uma situação que é possível quando a gente tem um planejamento e quando a gente tem uma condição de oferecer esse legado? Aquela pessoa que envelhece e se envergonha de não ter conseguido condição financeira de se manter. E aí o médico prescreve um tratamento ou um medicamento e ele não tem condição de fazer. E ele não diz isso para os filhos, ele não diz isso para os outros. E ele diz, não vou fazer, eu não quero. Não é que ele não quer. Que ele não tem condição. Ele não pode. Diz, ele não quis se tratar. Não é sobre isso. Não é isso. Ele não tinha, talvez, condição. Eu leio, ele não tinha condição de se tratar. E ele não quis assumir. E aí a gente volta à palavra que você disse, que é a dignidade, né? Vai tirando a dignidade Vai tirando a dignidade, né? Mariana, você acha que essa geração que está chegando aí, a Gen Z, está com um pouco mais de consciência sobre esses temas, sobre morte, sobre planejamento financeiro? Como é que você tem recebido isso em consultório, nas suas análises, nas suas pesquisas? Eu não sei se tem uma consciência. Eu acho que isso também vem muito, de novo, cultural, né? Como que essa família se organiza nessa educação financeira, né? Eu vejo muito isso. Pessoas que tiveram essa educação financeira, não sei necessariamente se é uma questão de geração. Pessoas que tiveram efetivamente esse planejamento financeiro e esse olhar desde criança. E outras famílias que isso não é um assunto, que isso não é uma questão, né? Então, naturalmente, tem um caminho onde esses jovens vão crescendo de uma forma mais irresponsável nessa relação com o dinheiro. E a gente sabe que isso afeta muito a nossa saúde mental, naturalmente, porque se você não tem esse colchão, se você não tem essa previsibilidade. Quando a gente fala nos processos de luto, por exemplo, é um lugar que deixa a gente muito inseguro, né? O processo de luto, ele tira o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa segurança, que é a previsibilidade. A gente perde o controle, né? Então, perder o controle numa situação que é inevitável de perder o controle, porque ela é previsível da gente perder o controle, o que dá para a gente fazer para a gente poder ter um pouquinho desse conforto e dessa segurança resgatada de alguma forma, para que a gente não se perca nesse lugar. Então, eu vejo muito isso. Famílias que não falam sobre o assunto, e aí isso causa reverberações emocionais e psicológicas muito grandes. Porque como que vai ser a partir daqui? Porque o mundo presumido e o mundo conhecido, ele foi desabado. Tiraram o tapete. E aí, se não tem uma família que tem uma estrutura financeira adequada, isso fica muito mais complexo. Sim, e olha como é curioso, né? Uma escolha que impacta
A gente está falando de família, né? Mas algumas escolhas familiares impactam toda uma sociedade. É que eu lembrei de uma vez que você palestrou, acho que foi até um IcatuCast que você fez, né? Do impacto de não ter um instrumento de proteção em toda uma sociedade. E aí eu trouxe até um trechinho que Sartre também fala isso, né? Ele fala sobre como as escolhas deles, cada um de nós é responsável por todos os outros. Então, assim, escolher a minha família, né? Passado, de legado, geração em geração, não ter seguro de vida, impacta toda uma sociedade também. Impacta. Na realidade, o que acontece? Tempo é uma palavra que tu encaixa em qualquer resposta à pergunta existencial. Quando uma família tem seguro de vida, aquela morreu, uma das pessoas que mantinham o padrão de vida daquela família, e aquela família foi preservada. Quando não tem, aquela família ela vai regredir economicamente. Então, eventualmente, marido e mulher tinham uma criança num colégio privado e conquistou o direito econômico de pagar um colégio privado. Uma das fontes de sustentação daquela família morreu. Então a gente retroage no tempo e aquele direito conquistado se perde. O encarar a possibilidade da morte, ela tem uma série de efeitos. Tem esse efeito econômico sobre um grupo familiar ou sobre uma sociedade. Mas também tem um efeito sobre tu viver melhor. Se eu sei que eu sou finito, por que eu não aproveito todos os dias que eu tenho? Não tem uma série de filmes do cara que teve o diagnóstico de uma doença terminal e aí foi fazer um monte de coisa? A sério? Ele já nasceu com a doença terminal. Só que ia demorar 50 anos para ela se estabelecer. E aí ele descobriu que vai demorar 15, ou 5, ou 3. Sério, que tu precisou ter o diagnóstico do agravamento de algo que tu já está fadado a ter, que é a morte, para te resolver fazer aquilo que tu queria fazer e nunca fez? Mas tu tem dúvida que tu vai morrer? O que eu preciso te dizer? Ou eu vou te mostrar a foto de um dinossauro, sabe? Tu não será eterno. Então, se a gente interpreta a finitude, isso é libertador, como eu disse. Tu vai viver melhor, tu vai produzir mais. Essa é uma outra coisa engraçada e interessante de colocar. Por que a gente tem que botar metas altas ou condizentes com os nossos sonhos? Porque tu está entregando o teu tempo. É a coisa mais preciosa que tu tem. Tu vai entregar teu tempo por pouco, para fazer pouco. Tu está pagando com o que tu tem de mais precioso, com o tempo, para fazer mal feito. Todos os filósofos, não interessa qual linha de pensamento, eles vão te recomendar valorizar o tempo. Todos os poetas, não interessa o quão depressivo ele estava, porque isso é engraçado, mas eles vão te falar para valorizar o tempo. Todos os artistas, tu vai ver na obra, em algum momento, eles falarem sobre o tempo. Todos. Eu citei Epiteto. Epiteto fala sobre o tempo para te fazer bem feito. Sêneca fala, Marco Aurélio fala. Tu traz para hoje. Eu citei há pouco tempo, Fernando Pessoa fala. Fernando Pessoa, poeta português, disse: foi para ser, seja por inteiro. Nada teu, exagera ou exclui. Coloca o que tu é em tudo que fazes. Ele está mandando valorizar o tempo. Tudo, o tempo, as escolhas e a questão da finitude. É legal porque, por um lado, é triste. Quando alguém morre, tu tem um rompimento e tu tem dor, natural. Só que a dor vai virar lembrança. E pode virar boas lembranças. É isso. Mas aquela pessoa, para ela virar lembrança e boas lembranças, ela tem que ter valorizado o tempo dela. Eu não acho que a tese da morte seja uma tese só dura e triste. Óbvio que tu tem um acidente, que é um rompimento do ciclo, mas para nós seguradores, o acidente é algo tão inusitado que eu pago muito mais, eu pago em dobro, porque ele não deveria ter acontecido. Então,
É um erro do caminho. É um desvio. É um desvio do caminho, correto. Mas o ciclo natural está ali. E se tu olha para o ciclo natural e tu sabe, lá eu vou ficar maculado, porque eu vou perder. Na cerimônia judaica, quando o filho enterra a mãe, o que vai acontecer? Vai vir um rabino e vai cortar a camisa dele. Por causa que ele está maculado, ele está ferido, tem uma dor. Então, óbvio, esse afastamento gera uma dor. Mas se tu só olha para a ordem natural das coisas e entende que tu é finito, tu vai fazer tanta coisa boa com teus dias. Tu vai aproveitar tão direitinho a tua vida. Tu vai ser tão mais feliz. E tu nunca vai dizer isso que eu escuto muito. Ah, perdi meu pai e eu não tive tempo de aproveitar. Não. Tu vai entender, caramba, eu vou perder o meu pai. É a ordem natural das coisas. Vou aproveitar ele. É isso. Pô, vou querer ter tempo com meu neto. Eu não, porque meu filho até agora não me deu neto. Mas eu vou querer ter tempo com meu neto. Legal. Eu vou construir a minha estabilidade financeira para isso. Vai querer deixar um legado bom também. Não é deixar um legado. Estou sendo muito ainda egoísta nisso. Não estou nem preocupado em deixar um legado. Estou preocupado em eu ser autossuficiente para comprar o meu tempo para aproveitar ele. Como é que eu vou estragar o neto que me derem se eu não tiver tempo? É função do avô estragar o neto, né? Mas ele tem que ter tempo para isso. É verdade. É que eu falei do legado porque quando eu tive a minha mais novinha, a primeira coisa que eu fiz, mas é porque a gente também a gente respira proteção, né? Instrumentos de proteção. A primeira coisa que eu fiz foi, tenho que rever meu seguro, porque só tava o Miguel. E agora o legado que eu quero deixar é que eles concluam a faculdade, o que quer que eles queiram ser. Eles vão ter lá um colchão. Olha como a questão é cultural. E tu precisa fazer um plano de previdência para ela e depositar muito pouquinho. Porque o depósito sobre a ação do tempo tem um efeito devastador. Sabe o que a gente... Devastador, desculpa, de positivo. Sabe o que a gente faz como cultura de brasileiro? Quando teu filho faz 18 anos, tu vai lá e compra um carro caro para ele. Aí tu entrega para ele um monte de conta que ele não tem capacidade de pagar. Então, ele está entrando em campo sem estabilidade financeira e tu está dando passivo para ele. Porque ele vai ter que pagar seguro, ele vai ter que pagar manutenção. E aí o pai dá para o filho aquele carro que ele gostaria de ter tido, mas sem entender que aquele filho nem entrou no mercado de trabalho ainda. Tá nem na vida laboral. Pois é. Então tu está ajudando a construir um filho pobre. Porque ele entrou com passivo em campo. Não. Entrega para ele uma reserva e diz para ele, cara, daqui em diante tu continua, mas entrega para ele musculatura para ele empreender, para ele fazer negócio, musculatura para ele gerar riqueza e construir um mundo melhor, um país maior. Não, tu entrega para ele com 18 anos, eu vou te dar um carro aqui, caro. Agora tu tem que pagar, agora não esquece, tá? Eu te dei o carro, mas o imposto, o seguro e a manutenção é por tua conta. Isso é cultural. Não, mas isso é devastador. É devastador. E aí, qual é o músculo que você está atrofiando do teu próprio filho, né? Claro. Porque você está dando um recado para ele que é isso, né? Não vai fechar essa conta. E largando ele no mercado com pouca capacidade de poupança. Já larga no negativo. Não. Tu tem uma série de reflexões e de avaliação que tu tem que ter sobre cada uma das tuas atitudes. Tudo e eu vou falar sobre a forma que a Mariana começou. Tudo plantei e colhi. Tudo é cíclico. Perfeito. Ai, gente, nossa, que papo bom. Eu ficaria aqui, horas e horas e horas, porque é um assunto que eu gosto muito e eu tô lendo muito sobre isso, né? Tava conversando com a Mariana, que eu tô lendo uns filósofos, tanto da parte existencialista, enfim, outras frentes, e eu gosto muito de falar sobre isso. E aí eu queria que vocês dessem um recado para quem está assistindo a gente, né? Que você é um instrumento para mudar ou ajudar a mudar esse cenário, né? A quebrar um pouco essa roda, né? Ajudar a parar um pouquinho, refletir sobre tempo, sobre legado, sobre finitude, né? Sobre como você ter mais liberdade e autonomia de escolha enquanto você pode,
né? Eu queria que vocês conversassem aí um pouquinho com os corretores que estão assistindo a gente, passassem um recado de tudo que a gente está falando aqui, a importância dessa atuação junto aí com tantas pessoas que estão desprotegidas financeiramente e que vão continuar desprotegidas financeiramente se alguém não conversar sobre isso com elas, né? Porque ninguém nasce pensando em eu vou comprar um seguro de vida, eu preciso fazer uma previdência privada, porque são assuntos incômodos, né? A gente está falando de planejamento financeiro, que já é uma dificuldade inerente do brasileiro. Como é que vocês enxergam isso? Que recado que vocês passam para quem está assistindo a gente agora de casa? Eu acho que talvez um recado importante seja, né? Primeiro, pesquisas indicam, como a gente já falou, que de 10 pessoas vão morrer, né? Então, como é que a gente encontra a possibilidade de oferecer conforto dentro do desconforto? A gente vai viver uma série de experiências que são experiências na qual a gente não gostaria de viver, mas elas fazem parte da vida, né? Experiências que chegam muitas vezes sem avisar e sem pedir licença, e são experiências que, se a gente não tiver minimamente planejado as nossas questões relativas às nossas dimensões emocionais, físicas, cognitivas, isso vira uma problemática ainda muito maior, né? Então, como é que a gente oferece para o cliente, a gente oferece para as pessoas com quem a gente convive, essa possibilidade de afrouxar a insegurança num momento de insegurança? Como é que a gente afrouxa? Não é oferecer segurança efetivamente, porque talvez a gente nem consiga, mas como é que a gente afrouxa essa insegurança quando a gente tem um planejamento mínimo, quando a gente tem uma condição de dar autonomia e independência para as pessoas que ficam, né? Então, talvez esse seja um recado importante, assim, da gente pensar na nossa perspectiva, de fato, de existencial, né? O que a gente está fazendo aqui? Como é que está a nossa saúde existencial? E essa é uma reflexão que eu acho que a gente pode levar no nosso trabalho. A gente pode sair um pouco desse lugar mundano. E eu acho que vocês citam filósofos e tudo, eu acho que a arte tem essa possibilidade. A poesia, a filosofia, da gente traduzir coisas que nessa vida aqui a gente não consegue traduzir, né? Então, acho que esse talvez seja o meu recado principal. Tem uma reflexão muito profunda a ser feita. Por que a penetração do seguro no Brasil é 1/3 da Espanha? Por que é 1/3 da Alemanha, 1/4 da dos Estados Unidos? Uma fração pequena da do Japão. É porque a população está errada? Ou eu vou insistir em achar que é porque o produto está errado? O caminho que a gente tentou tomar até hoje é mudar produto. Não é. Não é nem a população que está errada e nem o produto. É um desafio de comunicação. É eu entender que eu tenho que me comunicar de uma forma simples. Nós todos temos um mercado futuro que é 2 ou 3 vezes maior do que o mercado existente. Mas a gente tem que construir esse mercado interpretando a beleza do que a gente faz e a importância do seguro e da previdência, e entendendo as fragilidades da vida e tentando sensibilizar com todos que a gente conversa sobre isso. Não duvido que ao nosso redor não estabelecido um núcleo de ignorância. Um pedaço da família que não entende a importância do ciclo de vida, um pedaço dos teus próprios funcionários, um pedaço dos teus amigos. E a gente tem que ser um ponto de lucidez e de ajudar. E acabo daquela forma que eu comecei. Isso não é triste nem duro, não é de bater na madeira, é libertador. Se a pessoa entende o ciclo de vida, ela vai ser mais feliz. Imagina. Minha sogra me convida para jantar na casa dela, eu digo, não vou. Hoje não estou com vontade. É libertador. Amanhã eu vou estar com vontade. É libertador, não é? É libertador. Perfeito, perfeito, gente. Muito obrigada. Nossa, que aula aqui de vocês dois.
Foi ótimo passar o dia com vocês. Obrigada, viu? Espero tê-los aqui em breve. Prazer é nosso. Em outros episódios do IcatuCast, tá bom? Obrigada, gente. E você que ficou aí com a gente, muito obrigada também. Eu acho que esse conteúdo foi tão rico. Então compartilha, salva, manda aí para os seus colegas, divulga, né? Para que todos tenham mais liberdade em vida. Não é isso, César? Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio do IcatuCast.